tênis. Não esse, o esporte. Ok, é quase isso, só que hoje vamos falar sobre o que jogamos em uma mesa, o esporte tênis de mesa, ou para muitos, a recreação ping-pong. O tênis de mesa é um jogo de raquete rápido e muito exigente fisicamente. Tanto homens como mulheres jogam em confrontos individuais ou em duplas. Basicamente, os jogadores ganham pontos ao lançarem uma bolinha super leve sobre uma rede, de tal maneira que seus adversários não possam retorná-la ou sejam forçados a cometer um erro. A maior parte das partidas é curta e leva poucos minutos para acabar. O jogo é tão veloz que em 1973, uma troca de bola entre mulheres resultou em 173 batidas em apenas um minuto. A bola é capaz de se deslocar a velocidades maiores do que 160 km por hora. Para efeito de comparação, é mais rápido que um guepardo correndo, que o chute do Roberto Carlos e se assemelha à velocidade de um espirro. Vamos ver então como se tornou o esporte de raquete mais jogado no mundo, com pelo menos 300 milhões de jogadores. O tênis de mesa nasceu na Inglaterra durante a segunda metade do século XIX. As raquetes podiam ser de madeira, papelão ou tripa de animal, as bolas, de cortiça ou borracha, as redes, de diferentes alturas e algumas vezes constituídas apenas de um simples fio. As mesas de diferentes tamanhos não seguiam padrão algum e as partidas com contagens de 10 ou 100 pontos. No século XIX, James Gibb, inglês e ex-corredor de maratonas, volta de uma viagem de negócios nos Estados Unidos com bolas de celuloide de brinquedo, que ele imaginou poderem ser úteis para o jogo em seu país. Ouvindo cada vez que elas eram golpeadas por uma raquete, associou os sons produzidos com o som ping-pong, dando assim origem ao nome do jogo, que depois, por problemas para registro, passou a ser oficialmente chamado de tênis de mesa. Então, a linha do tempo do esporte fica assim. Surgiu durante o século XIX na Inglaterra, em 1902 houve a invenção da borracha para a superfície da raquete, possibilitando infinidades de efeitos. Entre 1905 e 1910, o tênis de mesa se espalhou por China, Coreia, Japão e Brasil, onde chegou através de turistas ingleses. No ano de 1926, ainda na Grã-Bretanha, as regras tiveram maior destaque e foi fundada a ITTF, International Table Tennis Federation, ou Fundação Internacional de Tênis de Mesa. A altura da rede, as formas de sacar, as raquetes e até o tempo de 15 minutos ou 21 pontos foram padronizadas. Em 1977, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, reconheceu o tênis de mesa como esporte olímpico. Em 1981, reconheceu o ITTF como órgão diretivo oficial do tênis de mesa e definiu que seria incluído nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Mas antes, em 1983, o tênis de mesa passou a fazer parte dos Jogos Pan-Americanos, em Caracas, na Venezuela. Por fim, em 2001, a bola aumentou de 38 mm para 40 mm e os sets, de 21, passou a ter 11 pontos em disputa, e é o tênis de mesa que conhecemos hoje. A partida é disputada em melhor de 5 ou 7 sets. Cada set é vencido pelo primeiro lado, que somar 11 pontos. O jogo começa quando o sacador lança a bola verticalmente, ao menos tão alta quanto a rede, e a golpeia com a raquete. A bola deve ser lançada com a mão espalmada para excluir qualquer efeito. Deve então quicar 2 vezes, uma em cada lado da rede, antes de ser rebatida. Daí por diante, a bola só pode quicar uma vez por golpe, do lado da rede do recebedor. O jogador saca por 2 pontos e depois é a vez do adversário. Os jogadores trocam de lado no final de cada set. Sobre as dimensões físicas, são 76 centímetros do chão à superfície da mesa, além de 1,5 metro de largura e 2,75 centímetros de comprimento. A rede, sempre esticada, mede 15,25 centímetros de altura. A bola é esférica, de celuloide branca ou laranja, preenchida com gás. Tem um diâmetro de 4 centímetros e pesa 2,7 gramas.
A raquete tem superfície de borracha e deve ser feita principalmente de madeira natural. Pode ter qualquer tamanho ou peso e a forma pode ser quadrada, oval ou redonda. A cobertura de borracha em ambos os lados não deve ter uma espessura maior do que 4 milímetros. Este é o ranking internacional feminino e masculino de tênis de mesa, os maiores nomes do atual cenário esportivo. Entre os brasileiros, destaque para 2 Hugos, o experiente Hugo Oyama e o jovem Hugo Calderano. Oyama participou de 6 Olimpíadas e 7 Pan-Americanos, tendo conquistado 10 ouros e 15 medalhas no geral. Já Calderano não fica atrás com as importantes conquistas do ouro nos Jogos Pan-Americano e Latino-Americano, além de figurar na 9ª colocação do ranking mundial, um feito inédito e histórico para o tênis de mesa brasileiro. O esporte tênis de mesa, apesar das diferenças, é muito bem representado pelo ping-pong, diversão garantida em praças, escolas, festas e salões de jogos.